Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, os cumprimento com a doce paz do Senhor Jesus. Pela graça do nosso Deus, nós estamos chegando nesse dia especial, pois estamos concluindo mais uma etapa da nossa viagem. Convido então você para abrir a sua Bíblia para o último capítulo do livro de Juízes, Juízes capítulo 21. Você que está aí no seu trabalho ou viajando, dirigindo o seu veículo, você pode ser abençoado ao ouvir a leitura bíblica. Juízes capítulo 21, versículo 1. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Verso 2. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a sua voz, e prantearam com grande pranto. Verso 3. E disseram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? Verso 4. E sucedeu que, no dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Verso 5. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento ao Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não viessem ao Senhor a Mispa, dizendo: morrerá certamente. Verso 6. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Verso 7. Que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhum de nossas filhas lhe daríamos por mulheres. E disseram, verso 8, há alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial à congregação. Verso 9. Porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Verso 10. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: ide e a fio de espada feri os moradores de Jabes de Gileade, e as mulheres e aos meninos. Verso 11. Porém isto é o que haveis de fazer: a todo varão e a toda mulher que não se tiver deitado com homem, totalmente... vamos ler novamente o versículo 11. Porém, isto é o que haver de fazer: a todo varão e a toda mulher que se houver deitado com homem, totalmente destruireis. Verso 12. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não conheceram homem, deitando-se com varão, e as trouxeram ao arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. Verso 13. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. Verso 14. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes de Gileade, porém essas ainda não lhes bastaram. Verso 15. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. Verso 16. E disseram os anciãos do ajuntamento: que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto, pois estão destruídas as mulheres de Benjamim? Verso 17. Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Verso 18. Porém, nós não lhe poderemos dar mulheres de nossas filhas,
porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Verso 19. Então disseram: eis que de ano em ano há solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. Verso 20. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas. Verso 21. E olhai, e eis aí, saindo as filhas de Siló, a dançar em ranchos, saí vós das vinhas e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. Verso 22. E será que, quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois na guerra contra Jabes de Gileade não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes deste vós, para que agora ficasseis culpados. Verso 23. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades e habitaram nelas. Verso 24. Também os filhos de Israel partiram, então dali cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali cada um para a sua herança. Verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Sinto seu olhar tão profundo que não é deste mundo a me contemplar. Eu sinto a sua voz tão meiga, sua voz tão serena a me falar. Maravilhosa esperança é ter a confiança de ir no céu morar. Vamos para sempre entoar. Muito bem, meus amados irmãos, então estamos chegando ao final do livro de Juízes. Acabamos a leitura do capítulo 21. Para a nossa meditação, eu quero reler com os irmãos os versos 8 e 9. E disseram: há alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial, à congregação. Porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Sua presença em meu viver, sim, está em todo o meu ser. Ele é o meu Senhor, e Ele está a preparar para mim um lindo lugar. E eu me sinto feliz, muito feliz. Tenho paz, alegria em minha alma, e possuo tudo isto porque dependo de Cristo e seu grande amor. Maravilhosa esperança é ter a confiança. Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, a guerra civil entre Benjamim e as demais tribos ocasionou, como vimos, a quase extinção de uma tribo em Israel. Só restaram 600 benjamitas. Os israelitas agora choram diante de Deus, arrependidos pelo massacre feito à tribo de Benjamim. Na verdade, a tribo de Benjamim merecia ser castigada, porém os israelitas exageraram e acabaram fazendo um verdadeiro massacre contra os seus irmãos benjamitas.
E agora surge um dilema para as tribos resolverem. Para que a tribo benjamita não deixasse de existir, era preciso conseguir esposas para os 600 benjamitas que restaram. O problema era que os israelitas haviam feito um juramento diante de Deus em meio à guerra, que nenhuma das tribos dariam esposas aos homens da tribo de Benjamim. E como o juramento fora feito diante de Deus, não poderia ser quebrado. O que fazer agora então? Lembraram-se de que os moradores da cidade de Jabes-Gileade não haviam atendido à convocação de virem para a guerra contra os benjamitas. Nesse caso, os habitantes de Jabes-Gileade não participaram do juramento que fora feito. Então, as moças virgens que lá moravam poderiam ser dadas aos benjamitas. Por outro lado, devido ao seu ato de desobediência à convocação que fora feita para virem para a guerra, essa cidade precisava ser castigada. E assim os israelitas destruíram a cidade de Jabes-Gileade, mas pouparam as moças virgens, e essas, em número de 400, foram dadas aos benjamitas. Amados irmãos, a convocação para a guerra fora feita para todos os israelitas em nome de Jeová. Dessa forma, a desobediência dos moradores de Jabes-Gileade não fora apenas aos líderes de Israel, mas ao próprio Deus. A cidade de Jabes-Gileade colheu então o amargo fruto da rebelião, sendo totalmente destruída. Queridos irmãos, o profeta Samuel disse-nos que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. 1 Samuel 15, 23. A desobediência a Deus e aos líderes piedosos que ele estabelece sempre trará uma colheita amarga. São muitos hoje, infelizmente, que agem como os moradores de Jabes-Gileade. Não obedecem à palavra de Deus, não obedecem seus pastores ou líderes, não obedecem aos pais em casa, não obedecem aos seus professores na escola, não obedecem seus superiores no trabalho e assim por diante. Esse tipo de gente já está reprovada por Deus, caso não se arrependam e mudem sua postura. O crente verdadeiro que tem um real compromisso com Deus não é um rebelde. Ele sabe que as autoridades foram constituídas por Deus, por isso sabe se submeter a elas. Ele obedece a Deus acima de tudo. Em casa, se é filho ou filha, é obediente aos pais. Se é esposa, se submete à liderança do seu esposo. Na igreja, obedece ao seu pastor e aos seus demais líderes naquilo que é correto. Na escola, se submete aos professores e demais autoridades. Na empresa, sabe obedecer aos seus superiores em tudo o que é justo e correto. Amados irmãos e ouvintes, a obediência é a marca do verdadeiro cristão. Por outro lado, a desobediência, cedo ou mais tarde, será punida duramente. Que Deus nos guarde de termos um espírito rebelde. Que Deus nos guarde da desobediência. Venha Jesus, a decisão tens que tomar. Venha Jesus, te chama. Oremos, meus amados irmãos. Querido Pai Celestial, unimos as nossas vozes em oração para te agradecer por mais esse capítulo da Tua Palavra, por mais esse livro da Tua Palavra, Senhor, que estamos terminando hoje. Eu te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte que está comigo todos os dias nessa jornada. Senhor, obrigado porque temos sido edificados, temos sido abençoados. E eu sei que o Senhor ainda tem muito, muito ainda para nos acrescentar.
Senhor, queremos te louvar pela tua palavra, que nos adverte contra o perigo da desobediência, de uma atitude de rebelião contra aqueles que o Senhor coloca como autoridade sobre nós. Deus, nos guarde desse espírito de rebelião. Guarde o teu filho, guarda a tua filha que está orando comigo agora, mas que nós sejamos obedientes, Senhor, a ti e aos nossos líderes em tudo aquilo que é justo e correto. Receba a nossa gratidão e a nossa petição, em um nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de luz. Muito bem, meus queridos irmãos, então nós estamos chegando ao final do nosso quadro nesse dia especial em que concluímos mais uma etapa da nossa viagem. Louvado seja Deus. Que Deus continue lhe abençoando, renovando em seu coração o apetite, o desejo, aleluia, pela palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Continue firme no seu propósito. Convido você então convido você para amanhã estarmos aqui para iniciarmos o livro de Ruth, tá bom? Que Deus te conceda um dia muito abençoado na presença do Senhor e até amanhã, querendo o nosso bom Deus. Um abraço, fique na paz do Senhor.